Olá, me chamo Raveli Bolsinhas e atualmente estou qualificada ao nível de diamante na do Terra. Fui convidada para conversar com vocês a respeito de retenção. Mas antes de falar de retenção, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história. Eu fui convidada a conhecer a do Terra e os óleos essenciais em novembro de 2018, quando uma amiga que já tinha tido resultados com os óleos essenciais e conhecia a minha história, me convidou a tratar a minha casa com os óleos essenciais. Naquela época, o meu filho mais velho já tinha 5 anos de idade e ele tinha um histórico terrível de crises respiratórias. Com 5 anos, ele já tinha tido 5 pneumonias. E, assim como ela, todas as pessoas que me conheciam também conheciam a minha história. E, dessa forma, eu me permiti experimentar os óleos essenciais. Confesso para vocês que eu era muito cética, que eu não acreditava que pudesse, né, ser tão eficiente quanto foi. Mas eu me permiti, até porque eu não tinha nada a perder. E quando eu comecei a usar os óleos essenciais desde o primeiro uso, eu fui muito impactada pelo resultado dos produtos dentro da minha casa. E a partir daí, eu comecei a falar para todas as pessoas. E não sabia que ali já estava começando a fazer negócio. E quando eu falava para as pessoas, elas também queriam viver o que eu estava vivendo. Naquele momento, eu só estava vendendo óleos, mas fui convidada para conhecer o que de fato era a construção do negócio. E aí entra a minha vida profissional. Há 13 anos eu era empresária do ramo de tecnologia e, de fato, na minha rotina não cabia nenhuma outra atividade profissional. A minha primeira desculpa foi: eu não tenho tempo para construir. Mas, quando eu convidei o meu marido para uma reunião, ele teve a visão que eu não tive. E naquele momento, em janeiro de 2019, nós começamos a construir profissionalmente do Terra. Começamos a ter pequenas atitudes diárias que nos levaram a uma construção rápida e sólida. Em 3 meses, nós chegamos ao nível de Platinum, que não é comum, mas tivemos uma grande energia nessa construção. Inicialmente, às vezes nós fazíamos 5 reuniões diárias, o que nós tivemos como resultado, né, esse crescimento tão rápido. Porém, eu ainda me dividia até aquele momento com a minha empresa e não estava feliz com aquilo, até porque não fazia mais nem sentido o que eu estava ganhando na empresa, com todas as dores de empresária que eu tinha, de altos custos fixos, de permanecer como eu estava. Foi que eu coloquei minha empresa para venda e 2 meses depois eu, de fato, estava com exclusividade do Terra. Mas aqui eu queria só fazer uma pausa, né? Que eu, de fato, optei por ser exclusiva de do Terra, mas que eu não precisava naquele momento ser exclusiva, tá? Mas eu tive uma visão de que se eu tivesse mais tempo para me dedicar do Terra, eu poderia crescer mais e de forma mais rápida e intensa, e podia me dedicar muito mais. E eu queria aproveitar o momento em que nós estamos vivendo até hoje. E deu muito certo, né? Depois de 1 ano e 10 meses, estou aqui. Há 4 meses já estou qualificada ao nível de diamante e queria compartilhar com vocês, então, a respeito da retenção, que para mim é um marcador de saúde da nossa organização. Primeiro, vamos entender o que é a retenção. A retenção é um índice que nós podemos acompanhar, inclusive no nosso escritório virtual, de recompras dentro da nossa organização. É um índice de atividade dos nossos membros. Membros que passam mais de 3 meses sem comprar nada,
no escritório virtual deles, em suas páginas, tornam-se inativas para a do Terra. E a nossa média mundial de retenção nos diz, né, que nós devemos buscar pelo menos 65% de retenção no período de 3 meses. O que quer dizer isso? Que de 100 pessoas que compram produtos em do Terra, 65 voltam a recomprar em apenas 3 meses. Então, a retenção é um índice que nós conseguimos verificar no nosso escritório virtual, que nos mostra quantos membros ativos nós temos na nossa organização. Por que é que demonstra a saúde da nossa organização? Porque se você está com um índice muito abaixo de 65%, que é a média proposta, né, pela do Terra, que é a média das organizações de do Terra no mundo, se você está muito abaixo disso, quer dizer que alguma coisa está errada no seu trabalho, no trabalho de acompanhamento da sua equipe. Então, é desse índice que nós vamos falar hoje. Eu queria falar para vocês sobre 2 formas de retenção. Primeiro de tudo, é a retenção de usuários de óleos essenciais, de pessoas que utilizam os óleos essenciais. Então, essa retenção, ela está intimamente ligada ao engajamento das pessoas com os óleos essenciais. Primeiro ponto, gente, é que nós precisamos, né, ajudar as pessoas a se envolverem com o produto. O Brasil está iniciando as suas operações de do Terra. Desse modo, culturalmente, na maior parte dos estados brasileiros, nós não temos uma cultura de uso dos óleos essenciais. Como eu, muitas pessoas nunca ouviram falar de óleos essenciais. E dessa forma, gente, nós precisamos nos preocupar em ajudar as pessoas a estabelecerem uma rotina de uso dos óleos para, de fato, essas pessoas poderem se engajar com o produto. Não há uma lógica, né, em pessoas recomprarem se elas não tiverem necessidade dessa recompra. Então, primeiro de tudo, nós precisamos nos engajar no uso dos óleos e pensar que o primeiro fator de sucesso na nossa organização é você ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa. As pessoas precisam usar o óleo essencial, precisam ser produto do produto. E tendo resultado com o uso do produto, porque quem não usa não tem resultado, elas vão ter a necessidade de recomprar. Vocês podem concordar comigo que quem usa um óleo de limão todos os dias vai ter os benefícios, vai sentir os benefícios desse óleo de limão e esse óleo vai acabar. E no outro mês vai fazer sentido essa pessoa recomprar. Então, primeiro ponto, nós precisamos ajudar as pessoas a usarem os óleos, a criarem uma rotina com os óleos essenciais e a levarem esses óleos, né, para dentro de casa e terem resultado com eles. Quem usa o óleo tem resultado. Então, você tem que ajudar as pessoas a identificarem necessidades com os óleos, né, de tratamentos com os óleos e, com certeza, usando, vai ter resultado e vai ter recompra. Então, o primeiro ponto é esse. Nós precisamos ajudar as pessoas a usar e a se engajar com os óleos essenciais. Existem algumas ações geradoras que podem nos ajudar nessa retenção de usuários de óleos essenciais. A primeira delas é a consulta do bem-estar. A consulta do bem-estar é uma ferramenta que está disponível para nós no Guia Viva, que é um guia que a do Terra tem, né, que vai nos mostrar que todas as vezes que algum membro entra na nossa organização, nós devemos ajudá-lo nesse uso. Então, o Guia Viva nos propõe, né, a criar uma rotina de uso. Então, você deve, quando você cadastra alguém, quando alguém entra na sua organização, você deve
fazer uma consulta do bem-estar com esse membro. E nessa consulta você vai criar exatamente essa rotina do uso. Mas, inclusive, em relação ao meu trabalho, né? Durante muito tempo eu fazia só a consulta do bem-estar. Mas o que foi que eu comecei a perceber? Só a consulta do bem-estar não era a garantia de que a pessoa ia usar os olhos, ia seguir aquela rotina que eu havia proposto para ela para tratar a casa dela. Era necessário também um acompanhamento periódico daquelas pessoas. Tivemos um treinamento com o nosso líder Matt Hall, em que ele nos deu uma grande dica. Quando eu crio uma rotina de uso dos óleos essenciais, eu fotografo aquela rotina e, de tempos em tempos, eu entro em contato com aquela pessoa e pergunto: aquele problema que você tinha, você já conseguiu ter resultados com os óleos a respeito disso? E, de fato, esse acompanhamento periódico é basilar para o sucesso da retenção da nossa equipe. E um terceiro ponto que eu queria elencar para vocês é em relação à educação continuada dos óleos essenciais. Você precisa educar a sua equipe para o uso dos óleos. Você precisa ajudar as pessoas a usarem os óleos, né? A ampliarem a sua informação a respeito dos óleos essenciais. E aqui eu queria chamar uma atenção que eu tenho visto dentro da minha própria organização. Muitas informações as pessoas têm tido na internet, inclusive de profissionais que não estão alinhados à maneira de uso e à pureza do uso dos óleos essenciais e que estão causando nas nossas organizações conflito de informação. Então, se capacite para você capacitar os membros da sua equipe, para que eles não precisem buscar profissionais que nem têm a mesma linha de trabalho de doTERRA e que você possa, dessa forma, ajudar a sua equipe no uso dos óleos e para que eles possam também ser multiplicadores nesse uso dos óleos essenciais. Porque muitas pessoas com informações diversas e contraditórias na internet, por exemplo, têm deixado de usar os óleos essenciais por medo ou insegurança, por mais que o uso seja totalmente descomplicado e fácil. Então, as 3 atitudes, né, geradoras de retenção de usuários que eu posso passar para vocês é que você precisa fazer consulta do bem-estar com todos os membros da sua equipe. Você precisa fazer o acompanhamento periódico para que, de fato, essa pessoa ela se lembre de usar os óleos essenciais. E o terceiro ponto é que você possa capacitar a sua equipe para esse uso. Queria falar também sobre a retenção de empreendedores. Essa retenção, gente, é nada mais, nada menos do que a continuidade dos membros da sua equipe fazendo negócio. Então, primeiro ponto, né? Você precisa fazer a sua parte. Você precisa, enquanto líder, enquanto empreendedor que está iniciando o negócio, você precisa fazer ações básicas para a construção. E essas ações vão te levar a ter pequenos resultados. E esses pequenos resultados vão elevar a sua crença. E dessa forma, você vai continuar engajado em construir, por mais dificuldade que você tenha. Mas existem alguns pontos influenciadores nessa retenção que eu gostaria de passar para vocês. Os pontos importantes que eu posso, né, que eu identifico primeiramente, as pessoas, elas ficam na organização se a empresa tiver um plano de compensação vantajoso. E nós temos em doTERRA um plano de compensação muito vantajoso. Pessoas que vieram desse mercado em outras empresas dizem que
não conhecem um plano como o nosso. Então, nós temos isso. E se você souber que você precisa ajudar, né, as pessoas no uso dos olhos para que elas continuem usando e vai fazer sentido para elas fazer as suas recompras, inclusive os empreendedores, né? Você vai ter sucesso nessa retenção e dessa forma você vai de fato criar a sua renda residual. Então, o nosso negócio tem como ponto alto a criação da renda residual. E a melhor forma de criar uma renda residual é ajudando as pessoas a permanecerem na sua organização. E como? Usando os óleos essenciais. Então, o primeiro ponto é: o empreendedor precisa usar o óleo e estar engajado com ele. Pessoas que entram na sua organização com foco totalmente para negócio, que não se engajam na informação sobre o produto, em usar o produto, não vão continuar, porque o protagonista do nosso negócio é o óleo essencial. Dessa forma, o plano de compensação vai ser vantajoso, porque você entra, você ajuda pessoas a usarem os óleos e você vai ganhar bem por isso, formando a sua renda residual. O segundo ponto é que nós precisamos ter e fortalecer a crença da nossa equipe. E falar sobre crença, né, é falar sobre acreditar no produto. Se você usa, você tem resultado com o produto, você vai acreditar nele e você consegue passar a verdade para as pessoas ao falar dos óleos essenciais. O segundo ponto é a crença na empresa. Você precisa conhecer a empresa que você está trabalhando. Nós estamos saindo de um momento muito complicado, né? Pela segunda vez, desde que do Terra abriu o mercado no Brasil, nós estamos saindo da nossa segunda crise logística. E essa segunda foi causada pela pandemia e pelo bonde do Terra. Nós estamos há 6 meses crescendo continuamente. Isso deu um volume de operações muito grande que o Brasil, e por causa do momento em que nós estamos vivendo, não pôde, né, do Terra precisou se adequar. E se você não conhece a empresa que você trabalha, você vai achar o quê? Quando você demora a receber seus produtos, você vai, de fato, né, desconfiar de que você vai ter medo até de não receber seus produtos. Então, você precisa conhecer a empresa que você trabalha para você poder passar isso para a sua equipe. E dessa forma, a confiança estando alta, a crença estando alta na empresa, tudo vai dar certo. E, por fim, nós precisamos ter a crença no plano de negócio. Tantas pessoas que entram para fazer do Terra nem sabem, né, de fato, o que faz. E na primeira acusação, né, que quando vai compartilhar tem, de que do Terra é pirâmide e que, enfim, nós fazemos algo que não é legal, você vai e tem a crença diminuída. Então, de fato, você precisa saber o que você faz, precisa manter a crença sua e da sua equipe fortalecida, tá? Terceiro ponto muito importante sobre a retenção de empreendedores é que você precisa ter positividade para resolver problemas. Pessoas negativas atraem coisas ruins e não sabem resolver problemas. Você tem que escolher entre fazer parte do time de solucionadores ou problematizadores. Quando nós construímos um negócio, nós temos que ter a consciência de que vamos ter problemas para resolver. E que temos duas escolhas. Ou tentamos resolver o problema, ou, de fato, desistimos. Eu prefiro fazer parte, né, do time dos solucionadores. E você, né? Então, esse é um ponto primordial aqui nesse negócio.
Você precisa ser positivo e fazer parte do time de solucionadores. E por fim, você precisa se relacionar com a sua equipe. Relacionamentos fortes geram engajamento. Então, esse nosso negócio é um negócio de relacionamento. Se as suas pessoas, elas se sentem apoiadas, se elas se sentem acompanhadas, elas vão continuar na sua organização. E as atitudes geradoras que eu consigo identificar na retenção de empreendedores da sua equipe, né, é que você precisa fazer uma educação continuada de negócio também na sua equipe, você precisa orientar a sua equipe, precisa ajudá-los a saber o que eles precisam fazer para continuar. Muitas pessoas entram no negócio e não sabem nem por onde começar e não tem apoio nenhum quanto a isso. Então, você precisa fornecer treinamentos para a sua equipe para que eles possam, desde o primeiro momento, saber o que fazer. Porque fazendo corretamente e continuamente, a sua equipe vai começar, né, a ter resultados e dessa forma vai continuar no seu negócio. Você precisa também ajudar a sua equipe fazendo mentorias. Para mim, esse é o ponto alto. Na minha organização, é o ponto alto de reter pessoas. Nós precisamos saber e identificar que cada pessoa que entra na sua organização é uma pessoa única, com uma história única e com dificuldades únicas, que para ela é única, né? Por mais que sejam dificuldades que você consiga ver em várias pessoas, para ela precisa ser orientada de forma unitária. Então, cada pessoa que entra na sua organização merece ser mentoreada. E se quem levou para a sua organização, essa pessoa não tem condições de fazer mentoria ainda, que é nada mais, nada menos do que o aconselhamento individual, você precisa assumir essa responsabilidade. E se você que está assistindo esse vídeo precisa ser mentoreado, né? Converse com a sua linha ascendente mais próxima e peça mentorias. Esse, na minha organização, é o ponto alto. Eu queria compartilhar um pouco do que aconteceu comigo em Duterra, né? Como foi o meu trilhar nesse 1 ano e 10 meses de construção, que aí eu fecho com a importância da mentoria. Eu, né, como eu falei para vocês, comecei a construir de fato em janeiro de 2019, com muita energia e muita bênção também, né? Mas eu me coloquei no lugar da bênção porque eu trabalhei muito. Nós chegamos, eu e meu marido chegamos ao nível de Silver no primeiro mês de trabalho, que foi em janeiro de 2019. Segundo mês, chegamos a Gold, terceiro mês, chegamos a Platinum. No terceiro mês de negócio e vindo, né, de informação zero a respeito do negócio, eu nunca tinha feito nada parecido, era empresária do ramo tradicional e eu, no terceiro mês de negócio, como Platinum, eu tinha mais de 300 pessoas na minha organização, cerca de 400, eu acho, na época, e tivemos de forma com muita renúncia, nós tentamos apoiar todas aquelas pessoas. E em maio de 2019, foi que eu, de um mês para outro, 50% da minha organização desistiu de fazer o negócio. E eu tive, né, passei aí pelo primeiro grande baque, não sabia de onde era, ali minha crença caiu, né? Eu nunca tinha passado por isso, achei que o crescimento era sempre linear, sempre a curva era sempre íngreme, né? Não imaginei que poderia passar por dificuldades e quando eu me vi com a minha organização
né, com 50% de inatividade já no segundo mês dessa crise, eu pensei, eu tenho que escolher entre me afogar ou aprender a nadar. Foi que eu comecei a olhar para a minha equipe, eu fiz um mapeamento geral da minha equipe e disse, se eu perdi 50% dos meus consultores, eu vou trabalhar com quem quer trabalhar comigo. E eu comecei a pensar as pessoas e fazer mentorias individuais com cada pessoa. E voltei, né, naquele momento, no mês de julho de 2019, eu comecei a reconstruir a minha equipe. Porque aí eu queria falar de um ponto muito importante. Se as pessoas que estão na sua equipe, por mais que você faça a sua parte, não permanecerem, né? Pelo menos você fez a sua parte. Quem não pode desistir é você. Então, mantenha firme, se reinvente e continue, que você vai ter êxito. Foi que eu comecei a fazer mentorias individuais em todos os níveis da minha equipe. Eu fazia mentorias com pessoas do meu 6º nível, do meu 7º, do meu 8º nível. Enfim, todos os níveis eu ia pensando as pessoas e ajudando essas pessoas a construírem. E depois de 1 ano e 3 meses como Platinum, eu consegui chegar ao nível de diamante, reconstruindo. Eu costumo dizer que nas dificuldades nós crescemos. E aquela dificuldade que eu tive no início do meu negócio me tornou forte e me preparou para vencer qualquer obstáculo. Então, você que está iniciando em Induterra, você que convida pessoas e depois de 2 meses essas pessoas desistem de fazer negócio, primeiro ponto, primeiro conselho que eu te dou, ajude essas pessoas a usarem os óleos essenciais. Porque hoje, se eu não viesse mais a fazer negócio, eu nunca deixaria de usar os óleos essenciais. E se você faz a sua parte e as pessoas, mesmo assim, vez ou outra, né, não permanecem, você vai ter a consciência limpa. Dê boa sorte para essa pessoa e continue. A continuidade fazendo o que precisa ser feito vai te levar ao sucesso e a criar a sua renda residual. Então, ajude as pessoas a usarem os óleos. Acompanhe as pessoas, mentorie seus empreendedores, que você vai ter sucesso na sua organização. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero ter contribuído para abrir a sua visão a respeito desse negócio. E Deus te abençoe, que possamos nos encontrar lá na frente e comemorar juntos a sua vitória e a minha vitória, tá? Muito obrigada.